num determinado momento lá da finalização do filme, né, na pós-produção do filme, que o Alan Silvestre estava compondo a trilha, eles fizeram uma montagem, uma pré-montagem do filme e foram exibir numa sala de cinema, junto com o pessoal da equipe, com os produtores, o cara do estúdio lá para eles darem uma olhada em como é que estava o filme, né? E eles colocaram algumas trilhas temporárias misturadas com algumas trilhas que o Alan Silvestre já tinha composta para o filme, já tinha gravado, né? E o Spielberg estava presente nessa sala, nessa exibição lá, e começaram a assistir o filme. E o Spielberg, sentado do Robert Zemeckis, ele pega, cutuca o Robert Zemeckis e fala: Olha, nesse momento aqui, tá vendo essa música aqui? Essa música que o filme precisa. É sensacional essa música. Por coincidência, era exatamente uma das faixas temporárias que o Alan Silvestre tinha composto. Daí o Robert Zemeckis pega, olha pro Spielberg e fala: essa é a música do filme, Spielberg. Daí o Spielberg ficou mais calmo, porque ele estava receoso. Daí ele compreendeu que realmente o Alan Silvestre estava fazendo um puta de um trabalho com a trilha. Depois a trilha sofreu algumas alterações também, inclusive isso tá no CD que foi lançado, tem algumas faixas que foram depois refeitas pelo Alan Silvestre. E provavelmente uma dessas faixas que são as primeiras que eles usaram como faixa temporária nesse preview do filme, né? Essa primeira ou segunda montagem, provavelmente deve ser uma dessas faixas que ele depois alterou e aprimorou, né? Nos liner notes, no livrinho que vem com a trilha que foi lançada pela entrada, né, que é essa aqui. Eu tô com o livrinho na mão aqui. Tá? Essa aqui é a versão da entrada, que foi lançada, é a versão com a trilha completa, demorou muito tempo para ver a luz do dia isso aqui, né? Mas quando apareceu foi uma coisa sensacional. Foi um CD limitado, acho que a 5.000 unidades. Infelizmente já está fora de catálogo, mas enfim, quem sabe um dia não volta, né? E é a trilha completa. E o que os caras falam, né, nas notas aqui, é que as sessões de gravação, elas começaram no dia 16 de maio de 85, nos estúdios Burbank, né? E um dos dias de gravação todinho foi inteiro devotado à sequência da torre, no Clock Tower, na torre do relógio lá, que é uma sequência de 10 minutos de música ininterrupta, cheio de acentuações e cheio de coisas que tem que ser reconhecidas na hora, e é mais ou menos aquele estilo de problema que a gente falou no episódio do ET, onde você tem muita coisa para ser acentuada e reconhecida em um espaço longo de tempo, né? E é a sequência mais importante do filme, a sequência, o filme inteiro ele caminha para o ápice do filme, que é essa sequência, então ela tinha que estar perfeita, né? Então, o que aconteceu? Eles fizeram essas primeiras sequências, isso só para chamar a atenção disso que o Luigi falou, e o Spielberg depois gostou muito do resultado, e ele falou que gostou tanto que ele até pagou, se eu não me engano, foi um dia a mais de sessão, ou dois, para fazer ainda alguns ajustes finos, depois de tudo gravado, que é muito difícil, e isso é raro, é muito raro, porque custa muito dinheiro. Você imagina uma orquestra com 98 pessoas, todo mundo sendo pago por hora. É muita grana, né? Então, e é tempo de estúdio, né? Tempo, quem manja disso daí sabe o quanto que um estúdio de gravação é caro, né? Hora de estúdio é caro pra caramba. Você imagina uma hora de estúdio com 98 músicos, todo mundo tocando ao mesmo tempo ali, né? Então é realmente muito caro.
E ele fez isso para que a coisa ficasse ainda mais aperfeiçoada. E o resultado disso é que tem muitos alternates, né? Tem muita coisa que foi modificada depois, né? Por conta desses ajustes aí. Mas esse trabalho de aprimorar a trilha, você pagar um estúdio com 90, 98 músicos, orquestra, engenheiros de gravação, para você aprimorar a trilha, é reflexo também do produtor que é o Spielberg, né? O Spielberg é muito ligado a esse negócio de ter uma música bacana para os filmes, né? Uma música que funcione legal. E o Spielberg gostou muito do tema principal. E eu acho que o tema principal aparecia poucas vezes nas primeiras versões que o Alan Silvestre fez. Aí o Spielberg foi dizendo, não, coloca mais esse tema principal, que é esse que vocês estão ouvindo aí, todo mundo sabe qual que é esse aqui. Famosíssimo, né? Quem acompanha o filme, quem é da década de 80 ou quem já viu esse filme, vai ficar com esse tema na cabeça. É impossível não ficar. E o Spielberg pediu para o Alan Silvestre usar mais vezes. Se não me falha a memória, ele aparece umas 3 ou 4 vezes durante o filme, assim de uma forma mais bombástica, né? Tem a cena a primeira vez que ele aparece é quando o Marty foge dos líbios, né? Os caras na Kombi lá com aquela bazuca, que ele entra no carro, no DeLorean e começa a girar naquele estacionamento daquele shopping. Ali aparece pela primeira vez esse tema principal, e de uma forma heróica até, que fica até mais pomposa. Depois aparece de novo quando ele foge da fazenda, quando ele chega lá em 1955. Tá cheio de spoiler já estamos falando de spoiler aqui, vai direto, contando a história do filme. Depois aparece de novo quando ele está sendo perseguido pelo Biff, que é o vilão do filme, né? Na praça, naquela pracinha lá com aquele skate que ele improvisa, né? O primeiro skate da história, né? Que ele improvisa lá com os carrinhos de umas crianças. E no final também, daí tem aquilo lá no final que o Bob falou, que é aquela sequência de 10 minutos de música, que é o Doc Brown pendurado no relógio da torre, começando tudo a dar errado naquela sequência. Tem vários momentos que aparece o tema ali de forma triunfal até. Bom, vamos falar então sobre o filme e a música, a função, a estrutura da música no filme e algumas particularidades, né? Bom, se vocês estão vendo aí, a gente está vendo a sequência dos títulos iniciais do filme, tá? Essa sequência é uma sequência que você está vendo aí, um filme que começa com absolutamente nada de interessante, apenas um monte de relógio, um monte de engenhoca do Doc Brown, e aí tá daqui a pouco chegando o Marty chegou para testar um mega amplificador, uma mega caixa amplificada para sua guitarra lá, que é uma das coisas que ele tem a banda dele e que eles tocam muito alto. Então, esse filme então talvez o filme comece com esses relógios todos em uma certa homenagem ao filme do Time Machine, The Time Machine, que é a Volta no Tempo, a Máquina do Tempo, né, Luiz, de 1960, e que também começa com esses relógios aí, né? Então, não tem um main title, não tem um título, não tem uma faixa musical acompanhando isso, só tem os tic-tacs dos relógios e o badalar das horas, né? E isso também é uma particularidade desse filme. A primeira vez que nós ouvimos uma faixa composta para o filme, nós estamos falando de score, tá? Não de música, de soundtrack, de música que já existia ou foi gravada para o filme, de uma outra banda, uma coisa assim. Estamos falando de filme, música instrumental.
primeira faixa do score do filme começa por volta dos 18 minutos de filme. Então, logo no início da sequência do estacionamento, você tem então a revelação do que é o DeLorean, o que é que o Doc Brown estava fazendo no shopping que chamou o Marty para filmar o experimento, né? Então, 18 minutos sem música e aí começa essa primeira faixa. Só mais um parênteses, né? Eu lembrei de 2 outros filmes e depois a Luigi até lembrou de um terceiro. O primeiro filme que me veio à cabeça que não tinha música por muito tempo é Viagem Fantástica, Fantastic Voyage, filme acho que é de 66, se eu não me engano. É um filme antigo, mas é um filme que, para mim, muito interessante. É um dos filmes mais interessantes já feitos de ficção científica. Foi uma das grandes produções da Fox na década de 60, com a Raquel Welch, né? Inesquecível Raquel Welch. O filme tem uma direção de arte e cenografia que são espetaculares, efeitos especiais que na época não existia Industrial Light and Magic, né? Você tinha grandes cenários com artistas que faziam as coisas acontecerem e no máximo uma projeçãozinha de fundo, né? E o filme é muito interessante. Nesse filme, lembrando só o que é o filme é um time de experts, cientistas médicos que são miniaturizados dentro de um submarino, o Proteus, né? Esse submarino ele é injetado no corpo de um homem que precisa ser salvo. Eu não lembro agora se ele foi uma tentativa de assassinato. Ele era um VIP grandão aí e que não sei se ele tem um atentado e eles precisam fazer uma microcirurgia no cérebro do cara, né? Então aí vem essa tecnologia militar e os caras são miniaturizados com um Proteus, que é um submarino dotado de um laser lá, que vai lá fazer a cirurgia que ele precisa de dentro mesmo, do corpo dele, né? Bom, esse filme, gente, por incrível que pareça, até os 38 minutos de filme você não tem música. A trilha desse filme, que é uma trilha feita pelo Leonard Rosenman, que é um compositor bastante difícil, porque ele gostava, né, de música atonal, era um cara muito respeitado, e ele optou por fazer efeitos sonoros nos primeiros 38 minutos do filme e apenas começar a música na hora que você está dentro do corpo do cara. Então você tem uma sequência onde você tem a miniaturização e aí a injeção, você passa por dentro do bisel da agulha, entra dentro da corrente sanguínea e aí começa a primeira faixa do filme, aos 38 minutos de filme. Olha que interessante. Bom, o outro filme que também tem essa particularidade de ter um bom período sem música, né, é o filme de 1978, sei que é antigo, né, mas é Coma, do nosso amado Jerry Goldsmith. Tá? Coma é um filme baseado num livro do Robin Cook, que fala sobre um instituto, um hospital, em que as pessoas que são operadas em uma determinada sala de cirurgia inexplicavelmente entram em coma, tá? E aí tem uma grande teoria da conspiração sobre por que isso acontece. É um filme bastante tenso, bem sinistro, gosto bem desse filme. E é um filme com a Genevieve Bujold. E nesse filme, por incrível que pareça, a gente não tem trilha até os 49 minutos de filme. Brincadeira? 49 minutos de filme até o Jerry Goldsmith dar a primeira deixa de música, que é um acorde com um ecoplex, um cling, 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 coisa meio assim, tá? É uma sequência bastante tensa, onde a personagem da Genevieve Bujold está tentando fugir de um assassino, um pistoleiro. E tem aquelas coisas de filme de suspense, né? Entra no carro, o carro não funciona,
Ela está se escondendo desse maluco aí que está atrás dela, tá? E é aí que o filme começa com a trilha do Jerry Goldsmith, que tem o uso do Echoplex, que é uma característica do Goldsmith. É uma trilha muito legal, pequena, enxuta, né? Mas extraordinária. E começa aí aos 49 minutos de filme, vejam você. Né? E tem um outro filme também, né, que o Luigi lembrou. O terceiro também vem do Alan Silvestre com essa parceria com o Robert Zemeckis, que é o filme Náufrago, Castaway, que ele tem uma trilha muito enxuta, tem 24 minutos de música durante o filme inteiro, e ela começa com 1 hora e 43 minutos de filme, que é o momento que o personagem do Tom Hanks consegue sair da ilha, né? Que ele fica isolado naquela ilha deserta lá, ele consegue fazer aquela jangadinha dele lá, vence aquelas ondas lá, quando ele vence as ondas, que ele está praticamente indo para o alto mar, entra o primeiro tema, o tema principal de score composto pelo Alan Silvestre. É interessante que eu acho que eles devem ter pensado de forma proposital, né? Acho que todos esses filmes, os dois que o Bob falou, Coma e Viagem Fantástica, são ideias muito seguindo uma lógica, né? Existe uma lógica por trás disso. Por que você colocar a música só tão lá para frente na narrativa, né? A do Castaway é realmente fácil de você definir isso, é para você colocar em ênfase que o personagem do Tom Hanks começa a ter uma vida novamente depois que ele sai da ilha. Então, ali começa a ter uma visão romântica da história, e uma visão romântica da história, numa narrativa mais comum, você tem uma música, um score por trás, né? Até aquele instante não tem música nenhuma. Aí entra essa música com 1 hora e 43 minutos de filme. E a gente sente isso, é engraçado. Quando eu assisti o filme, eu senti essa sensação de que parece que dá um certo alívio. E o tema é sensacionalmente bonito, esse tema do Alan Silvestre, do Castaway. É talvez um dos melhores temas de trabalho dele com o Robert Zemeckis. Talvez só perca pro próprio De Volta para o Futuro e pro Forrest Gump. Mas é sensacional. E a gente como público, a gente acompanha isso, né? Eu acho que é a mesma sensação que o Bob sentiu também assistindo o Coma e Viagem Fantástica. Você percebe esse uso do score propositalmente mais ali para frente, né? Eu acho que pro De Volta para o Futuro, voltando pro De Volta para o Futuro, esses 18 minutos que leva pro score entrar, começar a se fazer presente, acho que foi uma decisão talvez mais não tão lógica, talvez, não sei. Eles tinham essa obrigação de ter uma música, uma canção também para o filme, que é atrelada a muitos filmes da década de 80, você ter uma canção. Então, a primeira música que aparece no filme é o Power of Love, aparece 2 vezes, né, antes de entrar no score do Alan Silvestre. Então ali eles já estão telegrafando para o público uma música que o pessoal vai sair depois do filme e vai querer ouvir, vai querer comprar num LP, na época só tinha LP, né? E vai ser tocado nas rádios também para promover o filme. Uma coisa interessante acho até interessante que até vamos colocar aqui também, o Alan Silvestre compôs uma logo, uma música que entraria no título inicial desse filme. Se a gente for ver a abertura do filme, lá só aparece Steven Spielberg Presents, Back to the Future. E daí já entra nessa cena dessa sala que tem um monte de relógio, né, que é o laboratório do Doc Brown. Mas só a título de curiosidade, na trilha que foi lançada a trilha original, ela tem o Alan Silvestre compôs 20 segundos de música que tem o teminha ali rapidinho, só como curiosidade, vai botar aí
uma música, né? Com essa logo nessa abertura, só para vocês verem a diferença e tal. Mas é só título de curiosidade.